Então, iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Amém. orações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovarei da nossa terra. Oremos a Deus Espírito, corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora da Santíssima Trindade, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Eu vou abrir aqui o Catecismo, o 10º, no 8º artigo do Credo. Como sempre, ele começa, essa versão que eu tenho, sempre começa com um texto da Bíblia, onde faz referência ao artigo. Deixa eu abrir aqui. É o capítulo 9. Quem tem alguma versão diferente, não vai ter esse texto aí do Evangelho, mas eu vou ler de qualquer forma. Deixa eu até transmitir aqui na tela, fica mais fácil de ver. O meu mesmo não tem essa parte aí do Evangelho, não. Pois é. Algumas versões têm essas variações aí. E antes de mais nada também, Feliz Natal a todos, né? Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ao contrário de que muitos pensam, o Natal não é o dia só o 25, né? Na verdade, vai até a 8ª de Natal. Então, nós estamos no período natalício. Então, a gente pode desejar Feliz Natal até o dia 6 de janeiro, né? Dia 6, né? Porque é o período da Epifania, né? E aí conclui o ciclo do Natal. Uhum. Então, se alguém te desejar Feliz Natal agora, ele não está sendo atrasado, ele está no tempo ainda. Sim. Vamos lá. Então o que diz o capítulo 9, que é o artigo 8º do Credo? Né? Lendo aqui o texto. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. Viram aparecer, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, em Jerusalém moravam judeus, homens piedosos, de todas as nações, que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, acorreu muita gente e se maravilhavam de que cada um os ouvisse falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração e diziam: estes que estão falando não são todos galileus? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Atônitos fora de si, diziam uns para os outros: o que quer dizer isso? Outros, zombando, diziam: eles estão cheios de vinho. Isso aí está no 2º capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 até o capítulo 13. Então é uma referência, né, do Pentecostes, né, o envio do Espírito Santo, que Jesus já havia prometido, né? Quando a gente
falou no artigo 6º, ou melhor, 6º, isso, que é a ascensão, né? Jesus sobe aos céus. Antes de subir, ele falou que ele iria enviar o Espírito Santo, que todos ficassem na Galiléia, que voltassem para Jerusalém. E aí eles ficaram lá, orando na cenáculo, né? Portas fechadas, com medo dos romanos, dos judeus. E aí, 10 dias depois, acontece, né? O Espírito Santo se manifesta dessa forma, né? Um vento impetuoso, como diz o texto, né? E as línguas de fogo repousando nas cabeças dos apóstolos, e Nosso Senhor também estava junto. Então o Espírito Santo que é enviado por Deus, né? Cumprindo a promessa que ele havia feito. O que nos ensina, então, o 8º artigo do Credo? Essa pergunta 130. Creio no Espírito Santo. Resposta: o 8º artigo do Credo ensina-nos que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho. Então, aqui já deixa claro, né, que o Espírito Santo ele é Deus, assim como é o Pai e assim como é o Filho. Então, a clara referência à Trindade. E o que difere bastante das diversas religiões, aí, por exemplo, o hinduísmo, o islamismo, que eles também têm, aliás, o hinduísmo ele tem milhões de deuses, tem 10 mil deuses, sei lá quantos, maluquice aí. O islamismo não, tem um Deus só que ele não é trindade. Assim como outras religiões falsas, como, por exemplo, a Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová também ele considera que é Jeová, né, Deus, Jeová, e que Jesus, ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele é apenas uma criatura de Deus. E o Espírito Santo, ele, acho que eles dizem, né, professa, sabe, que o Espírito Santo é uma manifestação, é um dom, não é Deus. Então, a grande diferença que a gente tem. A Igreja Católica, ela é um Deus só, mas são 3 pessoas. Então, isso é artigo de fé, né? Porque foi revelado, assim. Se a gente olhar para o Evangelho, a gente vai encontrar aí várias referências, não só no Novo Testamento, que é mais explícito isso, mas no Antigo também já falava isso. Desde o Gênesis, quando fala que o Espírito parava sobre as águas, é o Espírito Santo que está fazendo referência. Mas não era claro para os antigos, né? Patriarcas antigos do profeta, do Antigo Testamento. Ainda que, por exemplo, você pega Davi, ele fala que ele faz referência ao Espírito Santo. Isaías também faz. Vários profetas fazem referência. Mas a grande manifestação, né, acontece aí no Novo Testamento, já com Maria, né? A gente lembra que quando o anjo aparece com Maria, ele diz claramente que ela vai ter um filho que é obra do Espírito Santo. E ele é Deus, ele é filho do Altíssimo, ele é filho do Altíssimo, ele é Deus. E ele vai ser gerado homem, né, no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Então ali você já tem a referência de que a gente tem uma trindade, né? Pergunta 131 diz assim: de quem procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho como um só princípio, por via de vontade e de amor. E aqui foi uma briga que teve bastante no início da igreja, porque não se falava só que
que o Espírito Santo ele procedia só do Pai, né? As discussões que tiveram no início da igreja é que também o filho também, a partir do filho também se procede do Espírito Santo, porque a relação do pai e filho, né, o filho ele procede do pai, que é uma relação de amor, né, que é uma procedência eterna, porque foi desde o início. Então, quando o pai conhece o filho conhece o pai. Então, essa relação de amor que existe entre pai e filho se manifesta pela terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E por que não tem um nome próprio, né? Que tem o nome Espírito Santo? Por exemplo, o pai tem o nome pai, né? O filho procede do pai. Porque isso está até escrito no Catecismo Romano. É a procedência. É porque a potência é imanente, assim, está dentro da própria essência, né? Os três são da mesma essência. Não vem de fora, está dentro, né? O pai e do filho. O pai é um, o pai e o filho são um. O Espírito Santo é a relação de amor entre o pai e o filho. E aí tem o nome dessa relação, o nome desse amor é o Espírito Santo. Então, o pai é Espírito, o filho também é Espírito, o pai é santo, o filho também é santo. Então, não existe uma geração do Espírito Santo. Na verdade, há uma procedência. A gente não consegue entender isso muito claramente, porque é um mistério. A gente sabe alguma coisa, não muito, né? Por exemplo, o Santo Agostinho ele escreve um livro sobre a Trindade, e aqui ele fala assim, ó, quando dizemos que o Pai é princípio, o Filho é princípio, eles foram, um foi gerado desde sempre da eternidade, o Filho foi gerado do Pai, não estamos afirmando dois princípios, pois o Pai e o Filho são, em relação às criaturas, aqui falando comparação em relação a nós, né, um só princípio, assim como um só Criador e um só Deus. Se, porém, tudo o que, permanecendo em si, gera ou faz algo, é princípio do que gera ou faz, não podemos negar que o Espírito Santo possa chamar-se também princípio. Já que não o separamos do conceito de Criador. Vem para cá, então, para a senhora ouvir. Se você não está ouvindo, só fica aqui perto. Para mim também tá baixo. Eu tô no máximo do volume do meu celular aqui, tô vendo baixo. Tá, vou aumentar a voz. Já que não o separamos do conceito Eu de estou Criador. ouvindo bem. Ok. E está escrito que ele opera, permanecendo em si, ou seja, não se muda ou transforma naquilo que faz, respeita as relações mútuas da Trindade, se aquele que gerou é princípio gerado, o Pai é princípio em referência ao Filho, porque o gerou. Entretanto, não é uma investigação de pouca importância inquirir se o Pai é também princípio com relação ao Espírito Santo, pois está escrito, aí está no Evangelho, procede do Pai. Se assim for, é princípio não somente do que gera ou faz, mas também da pessoa que ele dá. Se o que é dado tem como princípio aquele por quem é dado, pois não recebeu de outro o que dele procede, deve-se admitir, aqui enfatiza, né? Deve-se admitir que o Pai e o Filho são um só princípio do Espírito Santo, e não dois princípios. Mas assim como o Pai e o Filho são um só Deus, e em relação à criação, um só Criador e um só Senhor, assim também, de modo relativo, quanto ao Espírito Santo, são um só princípio. E em relação à criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só princípio, como são um só Criador e um só Senhor. Então, assim, quem criou o universo? Atribui-se ao Pai, né? Que é Deus, Pai, Criador. Mas também o Filho, também o Espírito Santo foram criadores. E eles operam em conjunto. Porque quando um faz, o outro está presente, o outro também faz. Entretanto, a atribuição daquela ação, ela é dada a uma pessoa. Assim como
Jesus, Tá querendo que eu atualize, cara? assim como Aí vai Jesus, botar agora. assim como Jesus Cristo é dito como quem faz a remissão, né, dos pecados, ou seja, o Redentor, é, atribui-se a ele essa missão, essa ação. E o Espírito Santo, qual é a ação do Espírito Santo? É a ação de santificação. Então, escrever esse. Conseguiu? Estou vendo aqui. Pessoas. Ui. Então, apesar de serem pessoas distintas, entendeu? Apesar de serem pessoas distintas, cada um faz, atribuído a cada um uma ação, né? Uma, uma atividade, mas os três agem em conjunto. Vocês ouvem? Sim. Sim. Estou ouvindo. Então, retornando à próxima pergunta. Eu não estou vendo o César aqui, não. Estou vendo ele pedir aqui. Autorização. Pergunta 132. Se o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, parece que o Pai e o Filho existem antes do Espírito Santo. Como então se diz que são eternas todas as três pessoas divinas? A resposta é: disse que se são eternas todas as três pessoas divinas, porque o Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, também desde toda a eternidade. Então, os três existem, né? Desde toda a eternidade. Pergunta 133. E por que a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome do Espírito Santo? Foi o que eu acabei de falar agora. Designa-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade, particularmente com o nome do Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho, por meio de Espírito. Caiu? Caiu. É. Será que tem que entrar de novo? Sair e entrar? Eu acho que eles estão tentando. Porque Vamos a gente, aguardar ele entrar novamente. eu acho melhor aguardar. Cara, a gente tá ouvindo, Cecília. Você está ouvindo? Eu tô. Você não tá ouvindo nada, meu primo? Não. Ah, eu tô ouvindo barulho aí. Acho que o barulho é da casa de Cláudio, né, não? Será? Tem uma Eu vou galera aqui apagar. comigo aqui. Ah, tá. Então é eu que eu tô ouvindo. Como é que tá a nossa tenente? Tá bem. Já foi para... Não, eu vou levar ela dia. Ela aqui, ó. Cadê? Ai, que coisa linda. Um beijo. Peraí. Eu tô falando que aparecer, olha. Oi. Beijo, amores. Ah, Tudo bom? tudo bem? Tudo bem. Oh, coisa boa. Eu tô de ururu hoje, mas vai melhorar. Vai. Que pena, né, menina? Ah, foi muito triste. Mas ela descansou, né?
É, Ai, descansou. É uma doença difícil. é verdade. É, mas agora ela está no descanso. Uhum. Ela É, é casada, para quem Rita? fica. Não, ela era separada. Ela era separada. Só tinha uma filha? É, Renata, 34 anos, Caramba! casada. Você É, fala, Renata filha parece é criança. casada. Não, Renata já é casada. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É, É que já a gente fala casada. ter uma filha. Ter filha só imagina só uma criança, né? É, é. É que a gente sempre acha que é criança a vida toda. Mas a Pois. bichinha tá inconsolável. Inconsolável, meu Deus. Ela não quis participar, ela ficou na saleta, não quis ver o sepultamento, não quis ver a mãe do caixão, não que foi. Foi incinerado ou não? Não, não, não Eu não enterrada. sei o que é pior. Nem Quando eu. você vê o corpo entrando naquele buraco, o cara jogando terra em cima, rapaz. Meu primo ia hoje, não foi no Me dá Jardim um da Saudade. desespero isso, porque eu tenho aquela sensação da pessoa não ter morrido e, ô, rapaz. Não, olha, meu primo. Ela foi no Bosque da Paz, não foi no Jardim da Saudade. Eu não sei porque foi no Bosque da Paz, porque eles têm no Jardim da Saudade. Meu primo, eu cheguei perto para olhar. O negócio é como se fosse uma sala. Tinha um cara, um dos coveiros, sei lá como é que chama, Sim. dentro, Do dentro, buraco? segundo, sim, segundo a Dinho, o Cláudio, eles enxergaram, acho que foi a Dinho, como se ali dentro eles tivessem umas gavetas. Eu nunca vi aquilo, velho. Eu só sei que eu olhei, Meu meu primo. Deus. Me deu uma angústia, velho. Quando eu Não, eu olhei. não aguento isso não. Isso não é... Ah, ainda bem que Renata não foi, velho. Ainda bem que Renata não foi, não viu Aquela nada. gaveta é mais angustiante ainda, porque é todo Mas, de cimento. mas o interessante é que é no chão. É no chão, é como se Subterrâneo o fosse negócio. subterrâneo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu não vi esses negocinhos que o Soeiro disse que tinha. Umas gavetinhas, eu não vi. Só sei que era uma sala embaixo, porque tinha um rapaz lá dentro. Zorra. O caixão desceu. Ai, olha. Voltamos. É. Caiu aqui minha rede aqui. Uhum. Deixa eu Pergunta retornar. 132. 132, né? Diz Deixa eu que abrir são aqui as mesmo. eternas todas as pessoas, as três pessoas divinas, porque o Pai gerou o Filho desde toda a eternidade. É a resposta, né? Sim. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos ver de novo. Estou abrindo aqui a catecismo. Eu estou com o meu aberto aqui. É porque, para ver se ajudar Mas o meu também. é aquele simplificado, né? Não é o completo. Deixa eu abrir Esse aqui, aqui, ó. porque é o mesmo que eu tenho aqui também. Mas esse que eu abri aqui está na. Eu baixei ele no Kindle, né? Então, foi na 132, né? O computador está com um problema aqui de memória. A memória já bem, bem velhinha, já está começando a Sério, não continua, não, filha. tá dando. Não. Peraí que está carregando aqui. Deixa eu ver se sai alguma coisa. Aqui só tem Cláudio, Cristina, e Rita. Eu marinei Rita. César pediu aqui para entrar, mas eu não vi essa solicitação de pedido aqui de entrar, que eu também não tinha configurado para isso, né? Eu deixei quem tivesse o link podia entrar. Não sei porque que apareceu isso para ele.
Está demorando um pouquinho de abrir aqui, só um minutinho. Mas então, continuando, né, quer dizer, a obra do Espírito Santo, né, ela é uma obra de santificação, né, obra de amor, de caridade. Então, quando eu falei a respeito da geração, né, do homem no seio da Santíssima Virgem, né, que o anjo fala isso para Maria, né, que é uma obra do Espírito Santo, né, na própria oração da missa, ele diz que Deus faz isso de modo maravilhoso, mas ainda mais maravilhoso é quando faz a reforma, né? Quando reforma isso, quando acontece isso lá na cruz, né? Então, estamos com 3:2. Vamos lá. Deixa eu retransmitir aqui a tela. Pronto. Retornando aí. Então, pergunta 133. Por que a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome do Espírito Santo? Designa-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade, particularmente com o nome do Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho, por meio da inspiração e de amor. Eu falei sobre esse tema inspiração. Aqui vocês chegaram a escutar isso ou eu tinha caído aí? Não, eu escutei, sim. Então, Quer dizer, eu estou lendo aqui, não sei se foi você que falou ou que li. Eu estou com o livro meu aberto aqui, agora não estou na dúvida se foi. Eu sei que você estava falando e interrompeu. Agora, minha memória é péssima. tá bom. Então, vamos lá. O pergunta 134. Que obra se atribui especialmente ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo atribui especialmente a santificação das almas. O Pai e o Filho santificam-nos também como o Espírito Santo? Próxima pergunta, 135. E a resposta, sim, todas as três pessoas divinas nos santificam igualmente. Tá? Então, mesmo que a gente fale, mesmo que a igreja diga que a obra, né, a atividade do Espírito Santo é a santificação das almas, mas como as três pessoas agem, né, em conjunto, né, elas também realizam isso. Assim como aconteceu lá na criação do universo, na criação da Terra, assim como também Jesus, quando remiu, né, nossas almas, a redenção, todas as três pessoas estão agindo, né? Mas uma pessoa ou outra que vai fazer essa atribuição, né, de obra. Então, no caso do Espírito Santo, a obra de amor, a obra de caridade é atribuída a ela. Na pergunta 136, se assim, por que atribui-se ao Espírito Santo a santificação das almas? A resposta, atribui-se em particular ao Espírito Santo a santificação das almas, porque é obra de amor, e as obras de amor atribuem-se ao Espírito Santo. Pergunta 137, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? Esse foi o texto que a gente leu no começo, né? No Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo e 10 dias depois da sua ascensão. Né? Então, quando a gente repetiu lá sobre Jesus ascendeu ao céu, né? A ascensão de Jesus. 50 dias depois da ressurreição? Isso. Então, a partir da Páscoa, né? Eu tenho o Pentecostes 50 dias depois. 50 dias, eu não lembrava. E, então ele aparece 40 dias, né? Aí ocorre a ascensão e 10 dias depois ocorre o Pentecostes. Tá? E o Pentecostes, como é que ocorre, né? Os apóstolos estavam... A pergunta 58 diz assim, onde ficaram os apóstolos nos 10 dias antes da festa de Pentecostes? Antes da manifestação, né, do Espírito Santo. Os apóstolos ficaram reunidos no cenáculo, em companhia da Virgem Maria,
e dos outros discípulos e perseveraram na oração, esperando o Espírito Santo que Jesus lhes havia prometido. Tá? Então, veja que Jesus, a economia, né, de Deus, ou seja, o meio de salvação, né, Jesus Cristo, ele morre na cruz, então ele vence o demônio, né, vence a morte, ressuscita, e ele precisa voltar ao Pai para de lá enviar o Espírito Santo, que é o que ocorre no Pentecostes, no dia de Pentecostes, né, quando os apóstolos estão reunidos, fechados, né, com medo lá dos judeus, e a partir daí, quando o Espírito Santo se manifesta com essa Língua de dizer, fogo. com essa língua de fogo, né, ele confere aos apóstolos vários dons, né, fortaleza, coragem, a sabedoria. Ciência. Então, quando acontece essa manifestação, os apóstolos saem, né, do cenáculo. Por exemplo, Pedro, ele vai pregar, ele prega, e só nessa pregação já converte mais de 500 de uma vez só. E depois, mais 3.000. E assim a igreja cresce rapidamente por conta dessa força, né, desse dínamo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vivifica a igreja, ele dá alma para a igreja. Ela cresce a partir da ação do Espírito Santo. E quando ele explica algumas coisas para os apóstolos, eles não conseguiam entender ainda, né? Então ele diz assim: virá o Espírito Santo que lhes falará de tudo, né, que ele foi dito que vocês precisam entender para poder, a partir daí, fazer com que a igreja cresça, a igreja permaneça viva, né? Então, pergunta 119 diz assim: quais foram os efeitos que o Espírito Santo produziu nos apóstolos? O Espírito Santo confirmou na fé dos apóstolos, encheu de luzes, de forças, de caridade e da abundância de todos os seus dons. Então, confirmando aquilo que aconteceu, né, os fatos que ocorreram depois do Pentecostes, quando eles saem do cenáculo, né, estavam trancados lá, e aí vão pregar para poder fazer com que a igreja, cumprindo aquilo que Jesus falou, sair pelo mundo aí, pregar o evangelho para converter as pessoas, né? E aí a igreja toma maiores proporções, começa a crescer rapidamente. Eles vão para vários locais, né, vários países diferentes, né, e a igreja cresce a partir daí. Só que cresce, mas ao mesmo tempo continua sendo perseguida, né? Então, o que existia de mártir, né, de converter de mortos, era uma brincadeira, era coisa assim absurda. Havia assim tanta gente morta que, apesar disso, né, os judeus convertidos, eles não tinham medo. Eles sabiam que a salvação, né, a vida eterna, é muito mais importante daquela vida material, né, que a gente vive. Então, muitos deles acabavam sendo mortos, martirizados, né, mas não perdiam, não tinham medo, não perdiam a fé. Então, isso foi causa de muita morte naquele começo do cristianismo. O Tertuliano chega a falar que o sangue dos cristãos semente, né, para novas conversões. Então, isso tudo é fruto do Espírito Santo, que fortalece, né, as pessoas a tomarem, né, ações sem se preocupar com o que mata o corpo, mas sim o que mata a alma. Sangue dos mártires, né? Semente para novos cristãos. Pergunta 140 diz: foi enviado o Espírito Santo só aos apóstolos?
E a resposta é: o Espírito Santo foi enviado a toda a igreja e a todas as almas fiéis. Eu vejo a importância do Pentecostes. O Espírito Santo ele veio não só para os apóstolos, mas para toda a igreja. Infelizmente, o Espírito Santo ele não foi assim uma coisa que tivesse tanta divulgação, sei lá, tanto conhecimento como pai e filho, né? Então ele chegou a ser chamado aí no século XVIII, eu acho, como um Deus desconhecido, um Deus que não tinha assim tanta devoção, vamos dizer assim. E o pior de tudo é o que são os tempos atuais, né, os protestantes e os católicos de RCC, né, de Renovação Carismática, que é uma boa parte da igreja aqui no Brasil, deturpam o Espírito Santo. Qualquer manifestação é o Espírito Santo. Então todo mundo pode receber o Espírito Santo, todo mundo pode ter manifestação, pode receber, falar em línguas. Então, aquela situação de foi dita no começo do Atos dos Apóstolos, onde Pedro falava na própria língua, mas as pessoas entendiam na língua deles, né? Não é que Pedro falava na língua deles, é que eles entendiam na língua que eles tinham. Mas É um milagre, né? é o Espírito Santo que está atuando, inspirando os ouvidos das pessoas, inspirando a audição delas. Não é que Pedro falava em língua diferente. Isso é uma deturpação que existe aí esse movimento aí, renovação carismática, que aí fala um monte de baboseira, sílabas desconexas, dizendo que está rezando no Espírito Santo, falando em línguas. Interpretado tudo ao contrário. Isso é tão perigoso, eu pedi um padre falando sobre isso, que é bom tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ter contaminação espiritual. Então, não existe negócio de falar em línguas, esse negócio de rezar em línguas, isso é totalmente absurdo, contrário, né? A doutrina de verdade, a doutrina católica verdadeira. Então, a invenção aí que o protestantismo fez na década de 70 e que, infelizmente, a Igreja Católica moderna quis imitar, quis fazer igual. Pergunta 141. Que opera o Espírito Santo na Igreja? O Espírito Santo, como a alma do corpo, vivifica a Igreja com a sua graça e com os seus dons. Estabelece nela o reino da verdade e do amor. Assiste-lhe a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Aqui ele deixa claro aí, que o Espírito Santo ele é vivificador, ou seja, ele dá vida à igreja. A igreja permanece viva porque tem o Espírito Santo que está conduzindo. Os dons do Espírito Santo, né? São vários dons, que são, que vêm todos do mesmo Espírito, né? Dando sabedoria, dando da fortaleza, né? Entendimento, tudo isso é o mesmo Espírito quem me dá, né? O dom é uma doação, né? Doação é um ato de doação gratuita que Deus dá, né, através do Espírito Santo, para que as pessoas possam exercer a caridade, possam tomar a fé, né, fortalecer a esperança e crescer na caridade. Esse é o caminho de santificação que o católico precisa, né, para poder chegar, né, na pátria, que é o céu. Então, a gente encerra aqui o oitavo artigo do Credo. A gente vai, então, deixar para fazer na próxima semana o nono artigo, que é Creio na Igreja Católica. Muito bem.
Agora eu vou dizer o seguinte. Ouvi tanta Espera- coisa e não sei Espera aqui. como aparece o Espírito Santo. Vocês estão ouvindo o Dantes falar? Não Ouvindo o sei. quê? Eu estou ouvindo. Recebido, não sei. Ela- De forma bem. Vocês ouviram o que ela falou? Minha tia Lela? Sim. Um pouco cortado. Fala de novo, Dantes. Vou repetir? Isso. Faz parte da Trindade, né? Pai, Assim, Filho e Espírito Santo. São eu um só sei, Deus em três eu já há algum pessoas. tempo alcancei graça escondida. Eu não sei quem é ele. É. Mas como ele falou agora, Mas eu não peguei. Para de baixo, peguei. quando soube, Eu saí do lugar. E outra coisa, Pentecostes também não sei o que é Pentecostes. Participe, não sei. ele acabou de falar. Tudo que é pecado. Não entendi nada. Mãe, Gente, quando a senhora reza o terço, nos gloriosos, o que acontece? o que A acontece? ressurreição de Jesus, não é assim? A senhora pediu. Primeiro tá? mistério. Sim, os mistérios dos Primeiro mistérios. mistério, ressurreição de Jesus. Ascensão de Jesus. Eu sei. Aí vem do Espírito Santo. Jesus, quando vai aos céus, o que ele faz? Próximo mistério. É o terceiro mistério. O envio. Terceiro mistério dos gloriosos. Maria e os apóstolos. Então, esse é Pentecostes. Qual? Penta é porque Penta é 5. Sobre Maria e os apóstolos. Isso aí é o Pentecostes. Entendeu? Jesus manda o Espírito Santo. A senhora reza o terço, nos textos gloriosos, os mistérios. O terceiro mistério dos gloriosos é esse. Mas esse é o Pentecostes. Isso aí significa sobre Nossa Senhora da os Apóstolos. apóstolos. Isso É Pentecostes. isso. Isso é Pentecostes. É a mesma coisa que você fala, Pentecostes. Vamos falar descer do Espírito É Santo. Penta, porque Penta, lembra o quê? 5, pentacampeão, não foi isso? Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. É porque ela não ouviu o que eu falei aqui, ela está do lado, mas não escutou direito o que eu falei. Ela está em dúvida. Mas depois eu vou falar com mais Mas detalhe aqui. foi bom isso aí, essa ilustração agora, porque eu também estava meio. Eu também estava sem entender O direito. Eu estava te terço, ouvindo. o rosário, né? É a vida de Jesus Cristo, né? Sim, Então, sim. primeiro lá, os gloriosos, depois vem os dolorosos e gozosos, o nascimento de Jesus, Sim, né? Dolorosos, que é a morte, e gloriosos, a ressurreição. sim. Aí o Papa João Paulo II achou por bem criar os luminosos, que eu não rezo os luminosos, porque ele achou que o intervalo entre a ressurreição, melhor, o nascimento e direto para crucificação e morte, ele achou que estava muito distante, né? Aí ele criou os luminosos. Mas Sim. eu só rezo o terço realmente, o rosário. São 3 terços. Se botar mais um, para mim acaba de ser terço, deixa passar a ser quarto, né? Então eu não rezo o quarto, eu rezo o terço. Então o terço porque a terça parte do rosário. Criou uma aberração aí, né? E outra coisa, foi Exatamente. Nossa Senhora que deixou esses mistérios. pra gente. Exatamente, Você vai exatamente. pegar, alterar. Pedido de Coitado. Nossa Senhora, pedido de João Paulo II. Tem sentido. Os mistérios da Nossa Senhora, ela pediu para ter todos os mistérios. Então, Não, luminosos. Os luminosos, não. o nosso foi uma Ela invenção. ensinou 3. Os luminosos foi invenção de Paulo II. Não faz parte do rosário. Então, Rita, o que você queria? Não, já era isso, eu entendi agora. É que hoje também eu tô, assim, meio que pensando, ouvindo ar, e né? pensando, tô meio tendo lembranças, e aí Mas agora, Cláudio, eu já entendi, Tá bom, viu? ótimo, Obrigada. nada. Marinei alguma coisa, Marinei? Não, tá tudo certo. Compreendi tudo aí, direitinho. E o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade Quando é o Pai, Filho e Espírito Quando ela Santo. faz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é a terceira pessoa
Espírito Santo é a relação de amor que existe entre pai e filho, que foi enviada para a gente também, para que a gente possa se santificar. Então, essa é, resumidamente, Carlos falou tudo aí. é o que a gente Jesus foi pro céu e disse falou. o quê? Que enviar o Espírito para os apóstolos. Então, Maria não estava com o cenáculo reunido naquele. Aí, quando foi que chegou? Sopro. Aquele sopro. Nunca ouvi falar isso? Já. Então, mas eu assisti tantas missas de Pentecostes. Você esqueceu. Nunca ouviu? Nunca ouviu que isso é Pentecostes? Sobre Maria e os apóstolos, ela estava no cenáculo rezando com os apóstolos, escondida, ficavam escondidos, com medo,